Comprei um imóvel, yes! E aí, como sempre, vai vir um monte de gente falando assim, ó, mas Thiago, você era a favor só de comprar aluguel, você mudou de ideia, você é um mentiroso. E assim, faz 9 anos que eu faço vídeo na internet, eu já fiz conta pra vocês várias vezes, tem hora que vale a pena pagar aluguel, tem hora que vale a pena comprar à vista se tiver desconto, tem hora que vale a pena você comprar se a taxa de juros do financiamento for mais baixa. Não tem o melhor cenário sempre. Ah, Thiago, mas você tá falando, é sempre melhor financiar porque o imóvel é meu. Calma, não é isso, cara. Se você for comprar Minha Casa Minha Vida, geralmente vai valer mais a pena mesmo, porque realmente a taxa de juros é mais baixa. Mas se não for Minha Casa Minha Vida, geralmente a taxa de juros é mais alta e não vale a pena. Mas se você for ultra rico, aí a taxa de juros pode ficar melhor ainda, porque você tem taxas melhores, aí pode valer a pena. Tudo pode acontecer. Então fica comigo aqui no vídeo, porque eu vou te explicar o seguinte, não o que é melhor em todos os cenários, porque você precisa fazer conta, cara. Você precisa ter inteligência financeira. Então eu vou explicar o porquê, no meu caso da minha família, fizemos dessa forma. Certo? Então vamos pro vídeo junto comigo. Aproveita e clica no botão aqui embaixo para curtir e se inscrever nesse canal. E se você tá aqui no canal há muito tempo, já me ajuda nos comentários aqui, já responde os haters, que vai ter um monte de hater nesse vídeo, né? Então assim, vai lá e faz conta, porque o que acontece? O hater, ele não sabe fazer conta, não sabe fazer um cálculo simples ou assistir um vídeo até o final, que isso também acontece muito. Então me ajuda aqui embaixo nas contas, tá? Vamos lá! Como você talvez já saiba, eu e minha família tomamos uma decisão, que é a decisão de se mudar. Por quê? Quando eu e Maíra casamos, faz quase 2 anos, a gente se mudou para Valinhos. A Maíra morava lá e eu me mudei para lá. A Maíra morava de aluguel e aí eu comprei a casa. Então a gente comprou a casa lá. Por quê? Outro cenário, outro momento, depois a gente fala sobre isso. E aí, eu tenho o escritório aqui do Grupo Primo em Alphaville. O QG do Grupo Primo fica em Alphaville. A gente tem escritório em mais 5 lugares do país e muitos outros novos que estamos montando, mas o nosso QG principal fica em Alphaville. E aí você imagina eu indo todo dia lá de Valinhos para Alphaville, 1h30 para chegar, 1h10, 1h20 para voltar, sem trânsito, todos os dias. Então todo dia eu vou lá e perdia 2h50, 3 horas no trânsito. E a minha hora é uma hora cara, uma hora valiosa. Aí você imagina eu fazendo isso daqui todo dia. Uma semana indo e voltando, eu perdi um dia de trabalho. Então, tomamos a decisão de se mudar para mais perto aqui do escritório. Pegamos também o escritório para Maíra aqui, então Maíra está no mesmo prédio que eu. Vamos nos mudar para cá, para trabalhar pertinho, para termos mais qualidade de vida, podemos trabalhar mais, podemos fazer muitas outras coisas. Então tomamos essa decisão. Quando a gente toma essa decisão, a gente é uma família grande, eu tenho uma esposa exigente, temos muitos colaboradores, muitos dormem em casa, etc. Então a gente precisa tomar decisão, alugamos ou compramos. A gente começou a dar uma olhada nos imóveis aqui da região, e aí os imóveis que atendiam a gente era o seguinte, a gente entrava no imóvel, quanto que é? 80 milhões. Falei, meu Deus, quanto que é esse aqui? 60 milhões. Falei, caraca, e esse aqui? 100 milhões. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo com a Alphaville, cara? O que aconteceu com os preços dos imóveis aqui? Tudo subiu? E aí a gente começou a encontrar algumas coisas legais. Começamos a pensar em aluguel, quanto custa os aluguéis, e a gente viu de tudo. Resumindo, casas que nos atendiam aqui serão casas ali na casa de 40 a 70 milhões. E na boa, né? Assim, gastar 70 milhões, você precisa ter uma baita grana, 60 milhões, muita grana. Tudo isso é muito dinheiro, né? Eu sei que para alguns de vocês parece irreal. Para mim, também já pareceu muito real algum dia. Mas encontramos uma casa que a gente gostou. Nessa casa que a gente gostou, a gente negociou. E aí não vou entrar no detalhe da negociação, não seria legal com a contraparte, né? Como foi essa nossa negociação. Mas em resumo, é uma casa de 40 milhões. A gente decidiu pegar essa casa e comprar essa casa de 40 milhões. E aí a gente começou então a fazer conta. O que é melhor? É melhor eu comprar essa casa à vista e ficar com a casa? Porque a gente tem patrimônio. E eu não pago mais aluguel, eu não pago mais nenhuma prestação. Será que é melhor eu fazer um financiamento? O que é melhor? E aí a gente foi, daqui a pouco eu vou mostrar os cálculos aqui pra vocês. A gente chegou aqui na Portfel, que é a nossa consultoria de investimentos aqui no Brasil, consultoria que mais cresce no Brasil de investimentos. A minha conta tá aqui na Portfel, da minha família. E aí eu pedi para a Portfel fazer um levantamento. A Portfel, ela foi atrás de todas as taxas de todos os bancos do Brasil, todos os privates do Brasil, e conseguimos taxas excepcionais. Aí eu falei, olha, taxas muito interessantes. Em uma dessas instituições, que era o BRB, a Portfel conseguiu para mim uma taxa de 8,99% ao ano. Eu falei, nossa, essa taxa é muito mais baixa do que eu consigo investir. Se eu fosse levar em consideração a rentabilidade que eu tive nos últimos anos, seria uma rentabilidade muito extravagante. Mais de 20, 25, 30% ao ano muitas vezes. Mas eu tenho
que ser humilde, não posso ser arrogante, de dizer que é impossível projetar essa taxa para frente. Posso até ter essa rentabilidade, mas não dá para eu garantir que isso vai acontecer. Então, eu usei uma rentabilidade projetada na minha vida, tá? Não é para sua, é para minha. Pelo menos uns 12% ao ano eu consigo, né? Você tem investimentos no Tesouro que você consegue pré-fixar, você consegue fazer investimentos ligados à inflação com taxas reais muito altas. Eu falei, bom, deixa eu jogar aqui na planilha, deixa eu ver o que faz mais sentido. E aí eu joguei na planilha, eu quero compartilhar com vocês o racional da minha decisão. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou fazer um desenho do zero aqui para vocês. Então imagina, pega aqui, ó, imóvel, 40 milhões. Então imagina, um imóvel de 40 milhões. Se eu for financiar um imóvel desse, eu teria que dar uma entrada e eu teria um financiamento. Uma entrada seria uma entrada de 20% disso, mais ou menos, e um financiamento seria o restante, que seria isso daqui, 32 milhões. Seria basicamente 80% disso. Só que esse financiamento, eu consegui uma taxa aqui, né, ó, BRB, de 8,99%. Aí você tem a taxa efetiva, que seria o custo efetivo disso, que seria 9,48%. Porque tem algumas outras diferencinhas ali, daria 9,48%. Significa que, se eu pegar a minha dívida, que é a dívida de 32 milhões nesse caso, e eu multiplicar pelo custo efetivo total, eu pagaria então 3,03 milhões de juros por ano. Só que, se eu pegar e usar uma taxa de rentabilidade de 12% ao ano, eu conseguiria aqui uma rentabilidade de 3,8 milhões no ano. Ah, tem imposto, tem muitas coisinhas e tal, mas é o seguinte, você tem lugar pagando 100% CDI isento de R, você tem investimentos que pagam mais que 12%, então eu trouxe aqui 12% para minha realidade. Significa que eu conseguiria receber por ano 806 mil reais por comprar esse imóvel. Por quê? Porque eu peguei 32 milhões emprestado, eu estou pagando 9,48% em cima disso e o meu dinheiro está rendendo mais que isso. Então eu fico com a diferença. Quanto que é essa diferença? A diferença seria esses 12% menos esses 9,48%. Então eu estou ganhando 2,5% ao ano. Então só isso aqui já faz com que esse racional me justifique eu financiar esse imóvel, porque eu estou pegando juros mais baixos do que eu consigo investir. E antes de eu entrar em outra lógica, por que eu consigo pegar essa taxa aqui? Por que eu consigo fazer isso aqui? Porque existe uma coisa chamada poupança. A poupança é a maior ferramenta de transferência de riqueza do pobre para o rico. Essa é a realidade. É a maior transferência de riqueza, é a poupança. Ela tira do pobre e dá para o rico. Como? Vou te explicar. Existe o FGTS e a poupança. Ambos são ferramentas de transferência de riqueza do pobre para o rico. Presta atenção nisso aqui que talvez você nunca tenha ouvido. O FGTS vai pagar mais ou menos uns 3% ao ano. Hoje a poupança está em mais ou menos 8,4%, 8%. Então o que acontece? Como que o banco consegue me emprestar dinheiro a uma taxa tão baixa? Como que o banco consegue chegar para mim e emprestar 8,99%? Simples, porque ele pega um dinheiro mais barato ainda. De onde que ele pega esse dinheiro? Ele vai pegar da poupança e da FGTS. A Caixa, ela pode emprestar uma taxa baixa, por quê? Porque ela pega do dinheiro do FGTS. Então vai pegar dinheiro do trabalhador e o trabalhador está financiando a compra de quem está financiando imóvel. Vai pegar aqui o dinheiro da poupança e vai emprestar para quem? Para quem está comprando imóvel. Então, no final das contas, você tem 3 tipos de pessoas. Você tem, para não usar uma palavra esdrúxula, né, o não educado financeiramente. Você tem o inteligente e você tem o ultra inteligente. Quem que é o não educado financeiramente? É o poupancista. Quem que é o inteligente? É o financiador imobiliário a taxas boas. Quem que é o ultra inteligente? O banco, que pega dinheiro do cara que investe mal e empresta pro cara que tem grana. É isso. Então, por causa disso, eu consigo fazer um financiamento que vale a pena. Se todo mundo soubesse investir no Brasil, talvez não seria tão factível isso acontecer. Então, beleza. Vamos voltar aqui pra minha conta. Eu tenho primeiro esse dinheiro aqui que eu tô ganhando, que é a diferença do quanto eu invisto por quanto eu pago de juros. Beleza? Segunda coisa, eu moro no imóvel de 40 milhões. O imóvel de 40 milhões, vamos supor que ele renda pela inflação, pelo menos. Então, vamos supor que ele cresça 5% ao ano. Se eu tenho um imóvel de 40 milhões, que por mais que eu não tenha pago inteiro, ele já é meu, no ano que vem ele vai valer quanto? Ele vai valer isso daqui a mais. Ele vai ter se valorizado em 2 milhões. Então, por mais que o dinheiro não entre na minha conta, eu tenho um ativo, que é o imóvel, que hoje vale 2 milhões a mais. E além disso, eu tenho uma coisa chamada cap rate, que seria a relação do aluguel que eu pagaria para morar nesse imóvel. Então, imagina que quando o imóvel é muito pequeno, você paga algo próximo de 1% para morar lá. Quando o imóvel é muito grande, em termos de preço, você vai pagando menos, 0,4, 0,3. Então, vamos supor que no imóvel de 40 milhões, se eu fosse morar nele, eu pagaria mais ou menos 0,35% ao mês. Então eu pagaria 140 mil de aluguel para morar nele. Se eu fosse multiplicar isso aqui por 12, significa que eu pagaria 1.680.000 para morar nele. Então se eu fosse morar de aluguel nesse imóvel, eu pagaria esse 1.680.000, por exemplo. Então no final das contas, não estou pagando esse aluguel porque eu comprei a casa. Eu estou recebendo essa diferença dos juros de 806 mil e estou recebendo 2 milhões a mais, que é o que rende esse meu patrimônio anualmente. Então eu diria que estou aqui ganhando
4,48 milhões de reais. Eu parto dessa lógica. Tem algumas nuances nessa lógica, como, por exemplo, existe um dinheiro que você paga para transferir imóvel de nome, existe um pouco do custo-oportunidade, da parcela de entrada, tem tudo isso. Mas isso daqui é uma lógica consistente que me parece fazer sentido no meu caso. Vamos fazer algumas contas aqui então. Eu tenho aqui um imóvel, eu botei o rendimento desse imóvel, mais ou menos a taxa de inflação dos últimos 10 anos. Tem gente que vai falar, eu uso o FIPZAP, uso não sei o que lá. Beleza. Eu acho que eu escolhi bem o imóvel, então pelo menos a inflação, isso daqui vai ter que se ajustar. Ou seja, vai dar mais ou menos 5% ao ano, tá? Então imagina, tem um imóvel de 40 milhões. Primeiro mês, esse imóvel está valendo 40 milhões 192 mil. Aí eu tenho o saldo investido. O que é o saldo investido? O saldo investido eu peguei aqui os 30 milhões, eu tenho esse dinheiro aplicado e ao invés de zerar a dívida, eu investi 32 milhões no primeiro mês. O que vai acontecer? Eu vou pagar a prestação, tá vendo aqui a prestação? Ó? Vou pagar a prestação de, nesse caso aqui, 318 mil reais. Lembrando, essa prestação tem uma amortização de 76 mil, mais os juros de 242 mil. Então eu tô pegando aqui essa primeira prestação, paguei 318 mil. Então imagina, 32 milhões aplicados, aí eles têm um rendimento, aqui um rendimento de 8% que eu tô colocando ao ano, e aí depois do rendimento eu tenho a prestação. Me sobrou quanto? 31 milhões 887. Aí tem o segundo mês. O meu imóvel se valorizou mais um pouquinho, então o meu ativo agora vale 40 milhões aqui, 384. Agora, o meu saldo investido vale um pouco menos. Por quê? Porque eu paguei a prestação. E aí eu vou fazendo isso todos os meses. Se eu investir aqui, a 8% ao ano, no final de 420 meses, que é o tempo que eu peguei esse financiamento, eu vou ter menos 54 milhões e um imóvel avaliado em 298 milhões. Ai, tem inflação! Tem inflação. Com certeza tem inflação aqui, mas vamos para os valores absolutos, tá? Aqui eu teria, então, menos 54 milhões. O que significa? Significa que o meu dinheiro aplicado não seria suficiente para pagar o imóvel. Por quê? Porque meu dinheiro cresce a uma taxa menor do que eu pago de juros. Porque se eu investir a 8% ao ano aqui, eu tô lascado. Porém, eu chegaria aqui com o imóvel valendo muito mais que isso. Agora, o que acontece se eu investir melhor? Se eu investir uma taxa de 10% ao ano, o que vai acontecer? Eu vou aqui começar a diminuir o meu patrimônio, tá vendo? Levemente. Só que chega uma hora que a prestação, ela já está mais baixa aqui, porque eu usei uma tabela saque, então mês a mês você vai ter uma parcela que vai baixando. O que aconteceria? No final dos 420 meses, eu teria o imóvel aqui de 298 milhões e eu teria um patrimônio investido de 32 milhões 570. Ou seja, teria sobrado dinheiro. Agora, se eu conseguir investir a uma taxa muito melhor, uma taxa aqui de 12% ao ano, aí o jogo muda de figura. Porque isso daqui significa que eu chegaria ao final dos 420 meses com um imóvel de 298 milhões, mais um dinheiro investido de 257 milhões. Então, no final das contas, o que definiu, no meu caso, essa tomada de decisão é, primeiro, eu ter feito uma boa negociação na minha visão no imóvel, ter pego um imóvel de qualidade, que eu acredito que vai se valorizar bem, até acima da inflação. Segundo, eu acreditar na minha capacidade de investidor, porque eu trabalho com isso, essa é a minha vida, né? E eu não tenho dúvidas que eu vou investir melhor do que o mercado ao longo do tempo, com muita humildade, muita tranquilidade, sem loucura. E 3, pelo montante do meu patrimônio e o meu grau de crédito, eu consegui pegar uma taxa de juros baixa, bem condizente. Então, por causa desses 3 fatores, eu tomei essa decisão. No final das contas, eu vou ter um imóvel que saiu, entre aspas, de graça, que eu vou ter um afeto emocional para minha família, eu posso falar que é nosso. Para alguns daqui não tem valor, para outros tem. Para mim, ele meio que não tem tanto assim, mas como para minha família tem, isso é importante para mim. Então, isso daqui tem valor e vou chegar ao final desse período aqui não tendo pago pelo imóvel, porque o meu dinheiro investido vai, no final das contas, me trazer mais dinheiro do que qualquer outra coisa. Agora, o que pode acontecer? Qual que é o risco aqui? A gente tá falando de 35 anos, tudo pode acontecer. Qual que é o maior risco aqui? O maior risco é a taxa de juros cair, porque 8,99% é uma taxa muito boa. Mas e se a taxa Selic for para 2% ao ano? Será que com a taxa Selic em 2% ao ano, eu vou conseguir manter a minha capacidade de investir a pelo menos 12% ao ano? Aí fica mais difícil. Eu acredito que eu vou, porém, eu não tenho certeza. Então, como eu não tenho certeza, se a taxa cair, eu não posso correr o risco de começar a depredar meu patrimônio. Então, o que aconteceria? Eu poderia, primeiro, refinanciar o imóvel, porque se a taxa de juros cair muito, a taxa de juros no mercado para financiamento vai estar menor, então eu posso refinanciar. E com a minha taxa de crédito, eu acredito que eu conseguiria refinanciar uma taxa muito boa também. Então, isso aqui poderia diminuir as parcelas mensais que eu tenho. Geralmente, o que você faz? Você vai refinanciando conforme a taxa cai e aí você trava em algum momento. Se a taxa de juros disparar, ficou melhor ainda para minha equação. Segunda coisa, taxa de juros pode cair. E se a taxa de juros cair, eu posso não conseguir refinanciar para baixo
porque a taxa de financiamento imobiliário pode não ter caído. O que eu faço então? É aqui onde entra o benefício. Como eu tenho esse dinheiro, se ficar no cenário que não tenho o que fazer, eu vou e quito todas as prestações. E aí eu pego e compro o imóvel e quito toda a dívida que eu tenho no imóvel e eu não tenho mais esse tipo de risco. Então eu quis trazer esse exemplo aqui porque esse é um cenário onde vale a pena. Geralmente as pessoas também me perguntam: Thiago, mas eu vejo vários vídeos na internet que vale a pena eu ir antecipando as prestações para pagar menos juros. Vale a pena eu quitar mais rápido o imóvel? Nesse caso não. Então não é uma verdade absoluta sempre. Você não quer necessariamente quitar os juros baixos. Você só quer fazer isso se for um juros alto. Cara, se você for pegar Minha Casa Minha Vida, você não quer antecipar a parcela, tá? Você quer pagar o maior número de anos que der. Se der pra pagar em 100 anos, você paga em 100 anos. Não antecipe parcela, a não ser que a taxa de juros mude. Então, se você fizer conta, você sempre vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque as pessoas não fazem conta. E como tem muita gente que não faz conta, quem faz conta ganha dinheiro. É natural assim. Então é isso. Esse foi o racional por trás dessa compra. Eu vou acompanhar todo o projeto da casa. A gente tá reformando a casa. Vou mostrar pra vocês. Por que eu mostro pra vocês? Eu não tenho mais por que ficar me mostrando, me achando ou qualquer coisa assim. Já me provei tudo que eu tinha que provar. Mas a minha vida foi construída assim, junto com vocês. Se não fosse vocês me assistindo, eu não estaria aqui hoje nesse nível. Ganhei dinheiro antes da internet, claro, só que a internet trouxe pra mim não só também mais dinheiro, como também mais senso de propósito. O fato de eu mostrar as coisas que eu faço, na minha cabeça, inspira vocês a tomarem decisões também mais racionais, decisões mais inteligentes muitas vezes. Então, quando eu exponho alguma coisa da minha vida, sabe que nem sempre é gostoso mostrar. Falar desses números aqui assusta um pouco. Eu tô andando de segurança, carro blindado, tudo isso. Porém, eu acredito que é uma mensagem que pode ensinar muitos de vocês que estão passando por momentos parecidos. E não precisa ser esse valor tão alto, às vezes pode ser um valor mais baixo, a lógica é a mesma. Espero que esse vídeo tenha te trazido alguma informação nova ou te feito refletir de alguma forma, tá bom? Façam contas para que vocês não precisem fazer contas durante a aposentadoria de vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.